Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor. Eu estou aqui para apresentar mais um material complementar do nosso curso de História do Cursinho. Dessa vez complementar as aulas de Revolução Francesa e também de período napoleônico, que é para tratar aí de um acontecimento paralelo que acontece a esses eventos, que é a da Revolução Haitiana, que ocorre entre 1791 e 1804 e depois, com a independência, se estende por uma guerra até 1811. Antes da gente falar, então, do processo em si, vamos retomar aqui algumas questões que marcaram a Europa na segunda metade do século XVIII. Primeiro, é importante a gente lembrar que as ideias iluministas e liberais se consolidavam enquanto filosofia e também já estavam sendo realizadas por alguns processos políticos bastante importantes. Né? A gente tem a Revolução Americana, de 1776, a própria Revolução Francesa, né, que tem início em 1789, durante a República Jacobina também, né, que 1793 a 94, e o Diretório de 1795 a 99, e por último aí, né, com todas as suas contradições, mas consolidando, né, a sociedade burguesa, a gente tem o período do governo do Napoleão Bonaparte, que vai de 799 até 1814. Sabendo disso, a gente pode então tratar propriamente do processo. Né? Antes dele, né, é importante a gente entender o que veio antes. Né? Então a gente vai falar da ilha de São Domingos. Se vocês olharem aqui no mapa, a ilha de São Domingos é esta ilha aqui, que está aqui no meio entre Cuba e Porto Rico. E como vocês podem perceber, né, nesse mapa moderno, o Haiti é a porção ocidental da ilha. A outra porção é a República Dominicana, que tem um processo revolucionário de independência diferente, tá? O que a gente pode dizer então do histórico dessa ilha? Bom, a ilha de São Domingos, ela dentro do recorte que a gente fez aqui, ela começa, né, como um projeto de colonização espanhola com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, mas em 1697 a porção ocidental dela vai ser tomada pela França, tá? A sua população nativa, ou seja, os ameríndios que moravam na ilha antes da chegada dos espanhóis e depois dos franceses, vão ser amplamente exterminados por causa de epidemias, por causa de guerras ou também pela escravização que os colonos vão trazer. Tá? Falando mais agora especificamente sobre a parte francesa, né? A economia ela era baseada na produção no latifúndio, certo? E na utilização da mão de obra escravizada africana, que vai substituir depois a mão de obra nativa, depois que ela vai ser exterminada, né? Mais especificamente sobre o século XVIII, São Domingos vai se tornar uma ilha muito importante para a França, porque através da sua produção de café e de açúcar em larga escala, ela vai se tornar a colônia mais rentável para a França. Então, essa é a importância que São Domingos tem no contexto aí da segunda metade do século XVIII. A gente pode falar agora então um pouco sobre a estrutura social da colônia. De início, é importante a gente destacar que, para além das diferenças econômicas que haviam na ilha e que eram gritantes, a estrutura social de São Domingos era profundamente marcada pela racialização, pela cor da pele. Então a gente pode aqui, dentro dessa lógica, né, destacar três grupos: os brancos, os mulatos e os negros. Dentre os brancos, que representavam aí cerca de 10% da população total da ilha, a gente tinha a burocracia colonial, que eram basicamente os franceses que saíam da França para ir administrar a sua colônia, os grandes proprietários de terras e de escravos,
que recebiam o nome de crioulos, certo? Eram brancos. A burguesia marítima inglesa, que era responsável pelo tráfico de escravos, e a burguesia marítima francesa, que era responsável pela comercialização do café e do açúcar. E, por último, os brancos pobres, que estavam ligados aí a setores da administração ou de profissionais liberais ou até mesmo criminosos. Tá? Seguindo, então, a gente tem os mulatos, que representam em cerca de 5% da população total, que eram negros livres ou mestiços, né, filhos aí de pais brancos e mulheres negras, majoritariamente vítimas de violência, que podiam ter propriedade e enriquecer bastante, no sentido de que, numa dimensão econômica, haviam mulatos que eram parte de mulatos, né, que poderiam ficar mais ricos até mesmo do que brancos, mas eram oprimidos em sua dimensão racial. E por último, né, a maior parcela da população são os negros escravizados, representando aí cerca de 85% da população total, o que explica, em parte, mas não tudo, por que foi uma revolta, né, uma revolução de escravizados, né, porque a maior parte da população era justamente. Falando agora propriamente da revolução, né, a gente pode destacar alguns elementos que deram início a esse processo. A Revolução Haitiana, ela começa depois do início da Revolução Francesa, certo? No sentido de que é o processo revolucionário francês que vai aumentar ou intensificar as tensões sociais que já eram existentes em São Domingos. Os crioulos, ou seja, os brancos e grandes proprietários de terras, eles queriam uma independência nos mesmos moldes que foi a independência dos Estados Unidos da América, ou seja, uma independência baseada no latifúndio e escravista, uma independência que tivesse no poder esses grupos latifundiários, ou seja, que tinham grandes propriedades de terra e que eram monocultoras, e que institucionalizasse a escravidão. A partir aí, né, de 1790, vão acontecer diversas revoltas de negros e mulatos, né, principalmente inspirados aí por ideias iluministas, mas que vão ser reprimidos tanto pelo governo de São Domingos, quanto pelo governo da França, já em período revolucionário, certo? Que vai enviar tropas à ilha para reprimir a rebelião negra. Essa repressão a essas rebeliões vão estourar uma reação as reações a essas repressões vão resultar no início do processo revolucionário haitiano. E nesse processo a gente não tem como falar dele sem destacar aí uma das principais figuras que atuou durante, né, que foi o Toussaint Louverture, né? O Toussaint, ele foi um dos principais líderes políticos e militares da Revolução Haitiana, né? Ele nasceu, ele é filho de pais escravizados em São Domingos, mas ele viveu em uma condição relativamente melhor, uma condição que teve alguns privilégios. Dentre eles, a gente destaca aqui, né, que o Toussaint aprendeu a ler e a escrever, o que permitiu a ele ter contato com algumas obras muito importantes para sua formação. Principalmente as obras do padre Reynaud, que era um padre que dizia que a África deveria se rebelar contra o domínio europeu, então uma revolução de negros, e as obras do Júlio César de Roma, certo? Que vão ensinar Toussaint aí um amplo conhecimento militar que ele vai adquirir, e do padre Reynaud ele vai adquirir o conhecimento da política revolucionária e de uma ideia de liberdade mais profunda daquela que estava sendo veiculada na França, mas que a gente vai falar daqui a pouco.
É só no segundo semestre de 1791, então quase um ano depois que a Revolução estoura, que o Toussaint vai se juntar aos revoltosos aos seus 45 anos. Então ele já entra em uma idade avançada. É interessante destacar também que o Toussaint ele não falava em independência da ilha. Ao longo de todo o processo da Revolução e até a sua morte em 1803, o Toussaint ele vai se manter muito fiel à França. E isso a gente vai analisar depois quando a gente falar sobre o seu governo, tá? Aqui a gente tem, com o desenvolvimento do processo revolucionário, então a gente tem o acirramento daquelas tensões que já estavam colocadas em 1790, tá? É importante a gente destacar que a aliança entre negros e mulatos era muito frágil, isso porque essa aliança era baseada em uma questão racial, certo? Porque eram grupos racialmente oprimidos. Mas por que então essa era uma aliança frágil? Porque dentre os mulatos havia um interesse burguês, o interesse na manutenção de suas propriedades. Propriedades essas que incluíam terras e escravizados negros. Portanto, de certa forma, aí, né, mulatos também oprimiam negros. Então, por isso que a sua aliança era bem frágil. Com a tentativa de repressão da França aos revolucionários, Toussaint vai se juntar aos espanhóis, né? O Toussaint aí, né, que entra e já consegue conquistar postos militares bastante importantes e se destacar bastante como um líder, né? Ele vai se juntar aos espanhóis, se aproveitando então dessa tentativa dos espanhóis de lutar contra a França, certo? Mas entendendo que os interesses dos espanhóis e os interesses dos revolucionários eram diferentes. Porque se os espanhóis eles não lutavam pelo fim da escravidão, Toussaint e os revolucionários entendiam que a liberdade ela só viria com justamente o fim da escravidão. É esse o sentido mais profundo de liberdade que os revolucionários de São Domingos vão colocar e que vão tensionar os processos franceses, certo? É importante também a gente destacar que os revolucionários enviaram representantes diplomáticos à França para participar das assembleias francesas e pressionar pelo fim da opressão escravagista que oprimia eles em São Domingos, né? Essas dinâmicas francesas vão resultar no que a República Jacobina, em 1794, vai fazer, que é abolir a escravidão em todos os territórios franceses, inclusive em São Domingos. É nesse momento, então, que o Toussaint vai passar para o lado francês, porque ele vai enxergar no governo revolucionário francês um modelo político e de valores a ser seguido. Isso vai se expressar bastante no projeto político que o Toussaint tinha para a colônia, certo? O Toussaint ele vai se destacar, como eu já havia falado, numa das principais figuras políticas e também militares, comandando tropas e sendo uma liderança política, né? No sentido de que, quando eles conseguem expulsar as forças de repressão francesas, é Toussaint quem assume o poder político da ilha. E qual que é a característica principal desse poder político? Bom, é um estado militar forte e centralizado nas mãos de Toussaint Louverture, o que caracteriza basicamente como uma ditadura, certo? E nesse sentido é muito importante a gente analisar as dialéticas, as dinâmicas dialéticas que tem entre ditadura, ou seja, entre repressão e liberdade. Por quê? Porque é nesse governo que vai se dar o fim da escravidão e o fim da distinção racial de cor, já adiantando aqui, né, que vai ser um dos principais pontos da Constituição de 1801, uma das primeiras constituições aí de São Domingos, certo?
Toussaint vai buscar manter, vai buscar fazer, né, uma política de conciliação entre negros, mulatos e brancos, no sentido de apaziguar os conflitos internos da ilha, vai tentar desenvolver economicamente a ilha, né, no sentido de incentivar a produção econômica ainda em latifúndios, né, mas baseada agora no trabalho livre e assalariado nesses latifúndios, e, para além do fim da escravidão e o fim da distinção racial de cor, a Constituição ela também vai fazer a manutenção da propriedade privada e vai colocar então a Igreja subordinada ao Estado. A França, nesse sentido, ela não seria, como nação, uma inimiga ou algo a ser em que os revolucionários deveriam se emancipar. Na verdade, para Toussaint, França era um modelo político a ser seguido, um modelo em seus valores. Ou seja, basicamente, São Domingos deveria se tornar uma extensão da França em equiparidade política. Não mais numa relação de dominação francesa sobre a ilha, mas agora no sentido de que todos eram franceses, todos deveriam ser iguais. Ou seja, não é um projeto político de independência propriamente. A independência ela só vai aparecer bastante tardiamente, já no início do século XIX, mas principalmente ali no momento em que São Domingos vai enfrentar a repressão de Napoleão Bonaparte. Né? Vamos lembrar então, né, que o Napoleão Bonaparte ele vai basicamente se tornar um imperador francês, né, que vai comandar aí, que vai dominar a França e outras regiões da Europa entre 1800 e 1814. E a partir de 1802, então, né, respondendo aos interesses da burguesia francesa, que havia perdido as suas possessões e o seu lucro, principalmente do trabalho escravo em São Domingos, Napoleão então vai fazer um empreendimento militar contra a ilha com o objetivo de restituir o seu controle e reescravizar as populações negras, certo? Justamente para garantir os lucros dessa burguesia francesa. Né? Então os revolucionários nessa guerra eles vão ser largamente reprimidos, né? É uma guerra que começa de uma maneira bastante desvantajosa para os revolucionários, certo? E Toussaint, diante desse massacre, ele, numa medida diplomática, né? Ele vai tentar se render a si mesmo, né? E não às suas tropas, as tropas francesas para tentar acabar com a guerra. Contudo, Toussaint vai ser traído por Napoleão e vai ser levado para a Europa, onde vai morrer em 1803 em condições muito precárias, né, preso, basicamente. Um de seus generais, depois que Toussaint é preso e morto, né, vai ganhar bastante destaque, né, que é o Jean-Jacques Dessalines, que vai comandar as tropas revolucionárias continuando a guerra e principalmente aqui o que a gente faz o destaque falando em independência da ilha. É Jean-Jacques Dessalines então que fala em independência e não Toussaint, apesar da importância de Toussaint, né? As tropas então de São Domingos sob o comando de Dessalines vão vencer os franceses, os espanhóis e também os ingleses, né? Faltou colocar aqui, né? Porque os ingleses eles tinham interesse em restituir a escravidão, já que eles eram os responsáveis pelo tráfico, né? E então, em 1804, vai ser promulgada a Declaração de Independência do Haiti, certo? E o Dessalines vai se tornar então o seu primeiro imperador. E é aí então que a gente tem, por fim, né, o processo revolucionário de independência do Haiti, mas que se estende, como eu já falei, em uma guerra contra a França, contra a Inglaterra, contra a Espanha e também contra os Estados Unidos, que tinham interesse em dominar a ilha, né?
Eu finalizo deixando uma recomendação, que é o livro do C.L.R. James, né, Os Jacobinos Negros, Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos, que é basicamente um livro que expõe todos os acontecimentos que marcaram esse processo revolucionário, mas também faz a análise dele. Então, é um livro que eu recomendo bastante e que explora essas contradições, né, essas dialéticas entre repressão com a liberdade e também um fator principal, né, que é como que os jacobinos negros, né, os revolucionários haitianos, vão levar a ideia de liberdade francesa às suas últimas consequências, colocando em xeque aí a distinção racial. Bom, era basicamente isso que eu queria trazer. Muito obrigado e bons estudos.